Paz e graça para você ligado nessa emissora. Estamos começando o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. Hoje, meio da semana, nós vamos discutir um tema familiar, né? O que tem a ver com família. Qual seria, na sua opinião, a idade ideal para um jovem cristão sair da casa dos pais? Em outras culturas, por exemplo, nos Estados Unidos, espera-se que todo mundo saia da casa dos pais quando termina o que nós chamamos de colegial, lá é high school, né? Então, terminou o ensino médio, tem que sair da casa dos pais. Os próprios pais esperam isso dos filhos. É bem esquisito para nós isso, né? E nós vamos abordar essa questão aqui também durante o debate. Aqui no Brasil, normalmente, as pessoas saem da casa dos pais quando se casam, quando assumem a sua própria vida para constituir a sua própria família. Mas as coisas têm mudado e também, muitas vezes, a pessoa não quer casar e vai ficando indefinidamente na casa dos pais. Então, o que nós queremos discutir é o seguinte: o que a sociedade faz lá fora não interessa. A Bíblia tem, se é que tem, não sei, mas será que a palavra de Deus traz alguma informação, alguma instrução, alguma orientação a respeito de como o jovem cristão deve se comportar em relação a esse aspecto? Assumir a sua própria vida fora da casa dos pais ou permanecer com os pais até se casar, tanto rapazes quanto moças, né? Ou será que existe diferença? Não sei. Eu queria saber a sua opinião e eu tenho dois especialistas aqui que vão discutir o assunto. Eu gostaria muito que você os ouvisse também. Está no ar o Vejam Só. Olá, é com alegria que estamos iniciando mais essa edição do programa Vejam Só, o oferecimento da Academia Teológica da Graça de Deus da Agrade. E para você ganhar os presentes que nós sorteamos aqui, você precisa se inscrever. E a inscrição é muito fácil de fazer, basta que você vote, né, na enquete que está no site do programa. Vai lá no vejamsó.com.br, vote na enquete, pronto, tá tudo certinho para os sorteios, tá bom? Vamos ver quem é que vai discutir o assunto hoje que nós temos aqui para tratar. Conosco a doutora Eliane de Castro, ela que é psicopedagoga. Paz e graça, doutora Eliane, muito obrigado por voltar ao programa. Tudo bem com a senhora? Obrigada, eu que agradeço, é muito bom. Gosto de estar aqui, né? Tanto que eu estou aqui de volta. Espero que seja um tema assim, bem pertinente, que mexa com muitas famílias aí. Muito obrigada pelo convite, pastora. A senhora é cristã, né? Sim. O nome da sua igreja é muito esquisito. Como é que chama a igreja? Tribos Urbanas. Igreja Tribos Urbanas? Tribos Urbanas. A gente trabalha com... o nosso ministério é um trabalho com moradores de rua, então a gente trabalha muito na rua com as pessoas dependentes químicos e é uma igreja muito boa. E é lá que eu estou. E onde está? E onde é a igreja? Na rua José Alquimim, 1060. Eu não sei o bairro, se é acho que é o... Fica ali no Butantã, né? Esse bairro da José Alquimim, eu não me lembro muito bem qual bairro que é, mas é na José Alquimim. Na região do Butantã. Isso. Muito obrigado pela presença dele. Muito obrigada pelo convite. Também conosco, voltando ao Vejam Só, o pastor Luiz Carlos de Oliveira, da Igreja de Assembleia de Deus, Ministério Novo Ser. Paz e graça, pastor Luiz Carlos, tudo bem? Paz e graça, tudo bem? É uma alegria, prazer muito grande estar mais uma vez aqui com os irmãos. Quero agradecer o convite que a mim foi feito. Também muito feliz em conhecer a doutora Eliana. E eu acredito que esse tema que nós estaremos tratando nesta noite vai ser de grande ajuda para a vida de algumas famílias aí que estão enfrentando algumas dificuldades em relação a este assunto. Beleza, muito obrigado pela presença. Ah, não, o senhor não deu o endereço da igreja. A Igreja Assembleia de Deus, Ministério Novo Ser, fica na rua Turiaçu, número 32, Jardim Tijuco, Diadema. Ah, em Diadema. Isso. Porque se fosse em São Paulo, tinha mudado o nome da rua. Sim, a rua Turiaçu mudou de nome. Mudou, lá do Palestra. Exatamente, passou a se chamar Rua Palestra Itália. Palestra Itália, exatamente. Pois é. É para ver se o Palmeiras acha o caminho de casa. Já achou, já achou. Hoje eu jogo com o Asa. Não, mas aquilo é coisa do passado.
Tá bom. Que Deus o ouça. Vamos ver a matéria que apresenta o tema de hoje. Vejam só. Sair de casa é algo que muitos jovens desejam, seja por independência ou rebeldia. Mas será que existe um momento certo para sair da casa dos pais? E será que vale mesmo a pena? Roupa lavada, louça limpinha, casa arrumada. Alguns saem de casa, mas continuam sendo sustentados pelos pais e recorrem ao ninho a cada problema que aparece, por mínimo que seja, o que quer dizer que continuam dependentes deles. Mas nem todos saem de casa por vontade própria. Alguns pais expulsam seus filhos de casa por não aceitarem que eles sejam diferentes do que esperam. Eles acham que assim se livram do problema. Contudo, morar sozinho pode ser complicado e dividir a moradia com colegas também. Os hábitos e costumes de cada pessoa podem gerar conflitos entre os moradores. Porém, o respeito é fundamental para se conseguir uma convivência harmoniosa e uma conversa franca sempre ajuda a resolver possíveis conflitos. Mas o que deve ser pensado é: por que quero sair de casa? Será que estou mesmo preparado? O que espero alcançar? Sabemos que desde o início Deus intencionou que os jovens um dia deixassem seus pais para formar a própria família. Mas será que isso pode ser feito antes de se casar? Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. A questão aqui é: como você vai saber se realmente está pronto para sair de casa? Será que existe uma idade ideal para o cristão sair da casa dos pais? Isso é o que vamos descobrir agora no programa Vejam Só. Acompanhe. Vou falar, papo reto. Deus não está mandando ninguém sair da casa dos pais. Esse texto de Abraão aí está em outro contexto, tá? Depois a Jéssica está viajando, aliás, literalmente falando, ela foi para o Caribe, né? E viajou na matéria também, né? Então, esse versículo não serve. O versículo que deveria ter aparecido aí é aquele lá, né, em que Jesus cita o livro de Gênesis, né? Por isso deixará o homem pai e mãe e unir-se-á à sua mulher e serão ambos uma só carne. Está lá no capítulo 10 do Evangelho de Marcos e também no capítulo número 2 do livro de Gênesis. Tá bom? Então, feito esse reparo, vamos lá. Doutora Eliane de Castro, ela é psicopedagoga, membro da igreja Tribos Urbanas. A senhora é casada? Sim. Tem filhos? Tenho 3. Três filhos? Filhas. Poxa vida. Uma de 22 que está ali. E uma tem 22 anos. Tem uma menina que está aqui. Uma menina. Uma menininha. Vamos mostrar a menina. Como é que ela chama? Bruna. A Bruna tem 22 anos. É a mais velha? Mais velha. Tudo bem, Bruna? Linda, né? Mãe coruja. E eu tenho a Cássia e a Kailane, eu tenho 3 filhas. Ô, Bruna, você tem o microfone aí, filha. Tudo bom? Tudo bom? Tá ligado. Você quer ser o que quando crescer? Salsicha? Não, quero ser arquiteta. Hã? Arquiteta. Você devia ser jogadora de vôlei, minha filha. Você tem 2 metros e quanto? Tenho 1,78. Só? Ah, não, então você está com um salto aí. Tá. 1,78 sem salto. Eu sei. Né? Mas é que eu vi você altona, falei, uai, temos uma jogadora de vôlei. Obrigada. Pois é. Obrigado pela sua presença aqui. Você mora com a sua mãe? Moro com a minha mãe. Voltei a morar com a minha mãe. Hã? Voltei a morar com a minha mãe. Você não morava com ela? Não. Por quê? Porque eu morava sozinha. Bom, tá. Ok. Vamos lá. Doutora Eliane, a senhora saiu da casa dos seus pais com que idade? Bom, falar de mim é um pouco... fica um pouco complicado porque assim, minha mãe e meu pai eles foram separados, né? Eu sou filha de pais separados. Então, a maioria da parte da minha vida eu cresci com a minha mãe sempre sozinha com a gente. E quando eu atingi uma idade, já a maioridade, eu fui tocar minha vida sozinha, né? Então, eu não tive
É só a minha mãe que... A senhora era cristã? Sim, desde pequena. Igual eu sempre falo, eu conheci Jesus com 10 anos de idade, aceitei Jesus com 10 anos de idade, então eu cresci na igreja, mas mesmo conhecendo a Jesus e tendo o conhecimento do Evangelho, a gente dá aquelas desviadinhas, né, que todo adolescente dá, mas como a Bíblia fala, educa seu filho no caminho que deve andar, quando crescer não desviará dele. Então, isso sempre ficava na minha cabeça e hoje eu estou aqui, não saio, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Sim, mas eu saí, fui morar sozinha. Eu imagino que deve ter sido muito difícil para minha mãe, né? Porque assim, a superproteção que a gente tem com os filhos, você não entende que eles sejam capazes de caminhar sozinhos, né? E eu fui e venci na vida e estou aqui hoje. Arrependeu-se de ter saído? Não me arrependi, porque se eu não tivesse feito isso, eu não seria o que eu sou hoje, né? Eu teria, mas assim, não da forma que foi a saída, né? Minha mãe ficou triste, então assim, é uma situação um pouco complicada de se falar, principalmente quando você já viveu isso daí. Okay. Né? Mas eu estou aqui para esclarecer mesmo, e a gente vai ter um debate bem legal, e a visão cristã e a visão profissional. Tá bom. Pastor Luiz Carlos de Oliveira, ministro da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Novo Ser. Mais uma vez, seja bem-vindo. O senhor é casado, né? Sou casado há 24 anos. Saiu da casa dos pais com que idade? Eu saí da casa dos meus pais aos 21 anos, só após o casamento. Ah, saiu para casar? Saí para casar. Bonitinho. E os seus filhos? Eu tenho um filho de 22 anos de idade, o Samuel, né? E alguns dias atrás eu estava conversando com ele exatamente sobre este assunto, e ele me disse o seguinte, que ele não tem nenhuma intenção de sair de dentro de casa antes do casamento, porque ele acha a convivência comigo e com a minha esposa muito boa, então ele não tem motivos para sair de dentro de casa. Ele diz que dentro de casa está bom demais. O senhor acha isso bom? Essa postura dele, sim. Eu acho muito interessante, porque é um princípio da palavra de Deus, né? O senhor citou agora há pouco o texto de Gênesis, capítulo 2, versículo de número 24, que inclusive eu quero ler esse texto, onde diz o seguinte: portanto, deixará o varão o seu pai e sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Então, observando esse texto bíblico, nós podemos chegar à conclusão que o ideal é que os filhos saiam de dentro de casa após o casamento. Antes disto, há muitos perigos. É claro que é preciso analisar cada uma das situações. Eu diria o seguinte, que existem algumas situações que sair de dentro de casa justifica sair antes do casamento. Outras, não. Ok. A gente vai trabalhar tudo isso e eu quero saber a sua opinião aí de casa, né? Você vai entrar no site vejamsó.com.br e votar na enquete, cuja pergunta de hoje é: em condições ideais? Em condições ideais. É claro que há exceções e tal, mas em condições ideais, um cristão só deve sair da casa dos pais ao casar-se? Na sua opinião, o normal é que o cristão saia da casa dos pais ao casar-se? A primeira resposta é sim, a segunda resposta é não, e a terceira resposta é o famoso não sei, né? Votou na enquete, você se qualifica para os sorteios que faremos aqui do Vejam Só, da Agrade, né? O brinde da Agrade, que é o kit da caneca do programa, olha que caneca bacana, e mais a camiseta da Academia Teológica da Graça de Deus. Olha, além de a camiseta deixar você muito bem, né? Muito bonito ou bonita, você ficará bem melhor ao estudar na Agrade. A Agrade tem uma série de cursos, todos eles voltados para habilitar o homem ou a mulher de Deus para a boa obra, né? O curso bíblico está presente em todas as filiais da Agrade e é muito bom. No Brasil inteiro tem filial da Agrade, tem mais de 600 endereços. Então você vai ligar amanhã, agora é tarde, né? Mas amanhã você liga lá, fala com a Carla ou com as assistentes dela, porque agora, em agosto, começa o segundo semestre do curso bíblico, então, de todos os cursos, né? Começa o segundo semestre do ano, enfim.
Então liga lá para você se matricular e não perder esse bonde aí, tá? 0 operadora 11 3115 0819. 3115 0819 em São Paulo, portanto não esqueça do 0 operadora 11, tá bom? Muito bem. Doutora Eliane de Castro, a senhora saiu da casa da sua mãe, foi morar sozinha. Quantos anos a senhora tinha? 19 para 20 anos. 19 para 20 anos. Teve alguma briga, alguma ruptura? Ela expulsou a senhora de casa? Ou ela não aprovou um namoro seu? Não. A senhora fugiu com o namorado, igual as mocinhas fazem hoje? Não. Não, saí porque realmente eu queria ter uma qualidade de vida diferente. E eu lutei para isso, né? Foi para casa do pai? Não, fui morar sozinha mesmo. Fui, aluguei um lugar para morar, arrumei um trabalho e fui viver a minha vida. Mas... E nunca mais voltou? Não, estava sempre em casa, sempre em contato. Não, nunca mais voltou a morar com ela? Não, não. Suas irmãs seguiram o seu exemplo? Só do meio. A mais nova continuou, e ela casou muito cedo. E a minha irmã do meio também, nós duas morávamos juntas. Nós duas saímos para a cidade, que a gente morava no interior, uma cidade muito pequena, né, no interior de Goiás. Então, nós saímos de lá e fomos as duas tentar a vida fora da cidade. Aonde? Porque a coisa em Goiânia. Primeiro nós fomos para Goiânia, e dali de Goiânia viemos para São Paulo. E aqui nós nos casamos. Hoje ela tem a família dela em Presidente Prudente e eu tenho a minha família aqui. Hoje eu sou uma profissional porque eu fui atrás de realizar meus sonhos. Ah, tá. Mas espera aí. Aí é uma situação um tiquinho diferente, né? É comum que os jovens saiam da casa dos pais quando moram numa cidade muito pequena e precisa até por isso poder que o meu estudar caso, e arrumar o meu emprego. caso não tem... Não Aí tem é outra história. Então, essa é a história. O meu caso, então, a gente não dá para entrar nesse caso porque eu saí para uma sobrevivência, né? Até para estudo, para questão assim, de formação. Então, nós escolhemos sair de lá porque não tinha futuro para a gente ir lá. Porque a cidade é muito... Niquelândia. Legal. Não é onde é a sede do Nickelodeon? Do quê? Nickelodeon. Não é a sede Não, lá? é a cidade do níquel. Tem o Grupo Votorantim, todas essas mineradoras. Então, é uma cidade muito pequena. Então, a todas as pessoas que hoje são alguém, que se formaram, têm uma profissão dentro da cidade da minha época, todas tiveram que sair, que nem faculdade tinha lá. Então, foi um caso assim, de emergência. Não, mas né? É diferente. Não, mas aí o tema hoje, nós vamos falar de uma outra pessoa. Então, acho que a sua filha se enquadra mais no tema. Mais ou menos, né, Bruno? Por quê? Onde que a Bruna nasceu? A Bruna nasceu em Mato Grosso. Que lugar? Rondonópolis. Rondonópolis. Mas ela saiu da sua casa aqui em São Paulo, foi não? Foi, já era maior de idade, né, filha? Então. Com 18 anos. Então, não foi para estudar, nem para trabalhar. Não, foram situações... A senhora brigou com ela, não aprovou o namorado dela, ou sei lá eu o quê, e expulsou a menina de casa. Confessa. Confessa. Bruna! Não, a gente hoje, indo para um âmbito assim, mais assim, espiritual mesmo, o que Deus fez na minha relação com a minha filha foi algo muito sobrenatural. A nossa relação era uma relação muito conturbada e Deus teve que moldar a nossa vida, moldar o nosso caráter para que hoje ela estivesse até aqui comigo hoje. Então, eu tive que negar algo em mim, eu tive que enxergar os meus erros e não achar sempre a dona da razão, porque eu achava que eu sempre estava certa em tudo, e ela também pensava a mesma coisa. Então, a nossa relação era muito conturbada. Era tua mãe, né? Duas bicudas não se beijam, né? Então, assim, hoje, o que Deus fez na nossa relação é um testemunho que a gente dá em todos os lugares que a gente vai. Porque hoje está restaurada a nossa relação. Hoje ela me acompanha, ela me escuta, nós somos amigas. Não era assim direto. Era assim, toda briga que tinha, ela ia para casa da minha mãe. Aí tinha uma briga e ia para casa de uma outra tia. Aí era assim, era sempre os refúgios, né? Eu achava que estava ajudando, que a gente está brigando, então você vai para lá. E ela achava que seria melhor ficar longe, porque a gente estava brigando. Só que isso prejudicou as duas, né? Tanto que você vê, a gente tem um consultório de psicologia e psicopedagogia. A psicóloga, minha amiga que está comigo, a gente sempre toca nesse assunto, dessa inversão que teve de respeito.
entre a minha pessoa e a pessoa da minha filha. Porque a gente, como se tivesse confuso a figura materna e a figura de filha. Então, a gente não conseguia entender isso daí. Eu não estou entendendo nada. Como é que chama a psicóloga? A Silene. Como é que ela chama? Silene. Silene, tudo bem com você, Silene? Oi, pastor, tudo bem? Bom, graças a Deus. Boa noite. Você é casada? Sim, sou casada. Tem filhos? Tenho 2 filhos, uma menina de 24 e um menino de 13. Eles moram com você? A menina é casada, né? Mora com o marido, e o meu filho, sim, mora comigo. E você acha que ele tem que ficar com você até casar ou ele tem que bater asas e voar? Olha, é um tema mesmo muito polêmico. E aí existem várias possibilidades. O que o pastor estava falando, referente quando sai para estudar, né, é uma situação. Quando sai por briga familiar, é uma outra situação. Por rebeldia, por fuga. Então, assim, até onde é saudável, até onde não é. Até onde os pais estão preparando os filhos para isso e até onde não. Eu acho que esse é o nó, né? É o grande nó. Como é que chama o seu menino? Mateus. O Mateus vai sair de casa segundo a sua vontade quando? Olha, segundo a minha vontade, eu gostaria muito que ele saísse para uma formação, né? Eu gostaria. Também. Mas não tem nada contra, pastor, ele sair para ter uma vida mais independente, desde que vá sendo preparado para isso. Porque é muito complicado você não preparar o filho, você castrar as possibilidades dele, né? E, de repente, jogar ele no mundo e dizer, olha, vai, se vira. Aí está complicado. Então, tem que ter uma preparação para isso. Tá bom. Isso Muito mesmo. bem. Pastor Luiz Carlos, o senhor trouxe um material aí, né? Tem um livro. Deixa eu mostrar aqui. O que é isso aqui? É do senhor mesmo. Esse livro é meu. Que lindo. Vamos lá. Pode falar do livro, pastor. Esse livro, Armadilhas da Adolescência, na verdade, eu trato de alguns assuntos, são alguns depoimentos de adolescentes de uma igreja que eu pastoreei anterior a esta, onde eu reuni os adolescentes e colhi algumas informações deles sobre algumas dificuldades que hoje a adolescência enfrenta, principalmente as dificuldades relacionadas à própria igreja em si, né? E as dificuldades existentes dentro de casa, né? E uma das coisas que eu falo nesse material é justamente sobre essa questão de que, ao enfrentar algumas dificuldades no ambiente familiar, muitos adolescentes e jovens imaginam que, ao saírem de dentro de casa, vão conseguir solucionar o problema. E o que a gente consegue perceber é que, na maioria das vezes, o que eles acabam gerando são novos problemas, porque não possuem estrutura financeira, não possuem estrutura psicológica, não possuem uma vida profissional definida e não possuem uma estrutura espiritual, né? Porque uma das coisas que o lar deve oferecer ao jovem, ao adolescente, é essa estrutura espiritual para que, quando ele decidir sair de dentro de casa, ele tenha possibilidades de enfrentar o mundo com as suas complexidades, né? Então, nesse livro eu falo, uma das coisas que eu trato é exatamente sobre isso, né? A preparação do jovem para sair de dentro de casa. Ok. E esse outro livro, o que é? Este outro livro aqui é uma enciclopédia das religiões, né? Onde Deixa eu mostrar aqui. a gente, nós temos aí 38 religiões que são tratadas neste livro, né? Onde nós falamos alguns pontos mais importantes dessas religiões e refutamos à luz da Bíblia Sagrada. Na verdade, é um livro de apologética, né? É do senhor também? Não, esse é lá da nossa editora, da editora Sinai. Bom, quem tiver interessado nos livros... é com bastante fotografia, né? Sim. Interessante. Inclusive, este é do senhor. A letra grande também. Bacana. Este é do senhor, nós peraí. trouxemos. Isso aqui é um desenho animado. Sim. O que isso tem a ver com religião? Na verdade, nesta parte do livro, fala sobre algumas mensagens Tal das mensagens subliminares. subliminares,
que há por detrás de uns desenhos que aparentemente são inofensivos. Ai, ai, ai. Isso é polêmico. Bastante polêmico, né? Muito bom. Ok, muito obrigado pelo presente. Quem tiver interesse nos livros, é só entrar no site vejamsó.com.br. Lá na aba Convidados você tem o contato do pastor e ali você pode escrever para ele, pedir, né, encomendar os livros, etc. Tá bom? A gente vai para o intervalo, voltaremos já já, inclusive com aquela parte do programa tão legal que é o Vejam Só, quem assiste é o Vejam Só. Muito bem, de volta com o programa Vejam Só, agradecendo muito o fato de você estar aí assistindo a gente, né? Nós temos uma imensa alegria de ter você como nosso telespectador ou nossa telespectadora e por isso pedimos que você nos ajude, né, a te conhecer. Poste sua fotografia com todo mundo que assiste ao Vejam Só na sua companhia no facebook.com/programa Vejam Só. Inclusive, quem fizer isso até o final deste mês vai concorrer a um presentão aí que a gente está preparando. Vamos fazer um sorteio aqui bem legal. A primeira foto de hoje vem lá de Bauru, no interior de São Paulo. Helena Carlos Lopes. Olha só que moça bonita assistindo ao programa lá de Bauru. Bauru, uma das cidades grandes, uma das maiores cidades do interior de São Paulo, né? A segunda foto vem de Parintins, no Amazonas, né? Lá onde tem a farra do boi não, mas tem lá um negócio do boi, né? Francisca da Silva Gomes. Valeu, irmã Francisca, que Deus abençoe a senhora. Mas não foi a senhora que bateu a foto. Quem mais assiste ao programa junto com a irmã, hein? Tem que botar outra foto aí com o nome de todo mundo, tá?